Segue o painel de exames intestinal completo. Aqui é um exemplo de laudo desse exame que eu considero extremamente importante. Começa com a prova coprológica funcional, que é um exame que a gente vai conseguir avaliar como que está a sua digestão para carboidrato, para proteína, para gordura. Aqui, ó, o tecido conjuntivo dá uma ideia de que se estiver presente nas fezes, significa que proteína não está sendo bem digerida. Da mesma forma, fibras musculares, aqui, pouco digeridas. Se estiver presente, significa que proteína não está sendo bem digerida. Corpos estranhos, gorduras, se estiver presente, não está sendo bem digerida. Amido é um tipo de carboidrato, celulose digestiva. Todos os dois, o ideal é estar ausente, principalmente o amido. Se estiver presente, a gente já sabe que você não consegue digerir bem carboidrato. Então, automaticamente, uma dieta que é mais amigável para o seu organismo é a dieta low carb. Então, são informações muito valiosas. Leucócitos, para que a gente saiba se tem algum tipo de infecção, inflamação ali, células intestinais, dependendo do nível de inflamação que a gente tem no intestino, essas células intestinais vão estar presentes. São várias informações que a gente consegue saber. Nível de desbiose intestinal aqui pelo pH, ideal 6,5 a 7,5. Se tiver ou abaixo ou acima, a gente sabe que tem uma desbiose. E por aí a gente tem uma ideia do nível de inflamação, de desbiose, de digestão da pessoa. E aqui a gente já tem o sequenciamento genético de microbiota intestinal. É um exame que a gente vai mapear todas as bactérias que estão no seu intestino. Desde as benéficas, as bactérias boas, até as bactérias ruins. Então ele traça um panorama geral aqui. Quando está em vermelho, significa que está com classificação inadequada, ou quantidade de mais ou quantidade de menos. E ele dá uma interpretação aqui também. Para cada tipo de bactéria diferente, eles têm uma listagem que parte do pressuposto que cada bactéria tem uma relação estatística com determinado tipo de problema de saúde. Por exemplo, pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Na média estatística, todas essas pessoas têm uma concentração de tal bactéria específica numa concentração maior. Então, se você tiver essa bactéria numa concentração maior, aumenta muito a chance de você ter esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Aí a gente vai, sabendo dessa informação, conciliar com todos os seus sintomas. Ah, tá com diarreia? Não tá? Aí a gente vai vendo para ver se realmente faz sentido aquilo ali para fechar um diagnóstico, por exemplo. Aí a gente tem todo o detalhe desses tipos de bactéria, filo, gênero, o que essa bactéria está mais relacionada, é uma doença inflamatória, é uma fragilidade imunológica, são infecções, predisposição a infecções, dieta desequilibrada, uso de antibióticos. Aí no caso aqui, essa bactéria está com quantidade alterada. O que pode significar isso aí? Pode estar relacionada a rosácea, obesidade, déficit de crescimento em criança, eventos adversos relacionados ao sistema imunológico e por aí vai. Ele vai detalhando a concentração da bactéria, se está em concentração alta, concentração baixa, e fala para a gente aqui o que essa bactéria pode ter relação. Quais os problemas de saúde que essa bactéria pode ter relação. Ó, doença inflamatória intestinal, psoríase, depressão, câncer coloretal, Covid-19. Então aqui eu vou passando porque, ó, análise de fungos, obviamente vai falar pra gente se tem fungo ou não
e qual o tipo de fungo. Saber o tipo de fungo é importante para a gente saber como tratar isso aí. Não tem como a gente tratar bem se a gente não sabe qual fungo que está presente ali. Os tratamentos vão variar também. Se não tem fungo, a gente não precisa tratar. A gente não vai sair tratando tudo, porque não faz sentido. Então, ter essas informações é muito importante. E aqui no final ele ainda dá sugestões de tratamento, sugestões de dieta, baseado no que ele encontrou nesse exame, o que incluir na sua dieta, o que evitar, sugestões de suplementação baseado no resultado do exame. Aí tá aqui, todos os suplementos que essa pessoa que fez o exame pode se beneficiar, isso aqui pode variar enormemente de pessoa para pessoa. Fibras prebióticas aqui, ó, isso aqui faz muita diferença também, porque fibras prebióticas tendem a ter efeitos colaterais. Não é todo mundo que aceita qualquer tipo de fibra prebiótica. Então, aqui ele te sugere uma fibra que provavelmente para essa pessoa que fez o exame, essa pessoa vai ter menos efeito colateral com essa fibra. É muito comum eu prescrever fibra genérica para o paciente ter dor abdominal, ter diarreia ou até o efeito contrário, constipação. Então isso aqui vai ajudar, ó, tanto que está até aqui, conforme tolerância do paciente, porque é muito comum o paciente não se dar bem com fibra, quando o intestino está fermentando demais, está muito inflamado, quando a desbiose está muito intensa. E aqui, isso aqui vale ouro, que é a sugestão de probiótico, baseado no resultado do exame. Por exemplo, você tem todas essas bactérias aqui estão em concentração diminuída. Que tal nós repormos exatamente essas bactérias que estão em concentração diminuída? É o que ele fala aqui, é o que ele sugere aqui. Probióticos via oral, exatamente com as bactérias que a pessoa que fez o exame está precisando. Isso aqui faz uma mudança, uma transformação total nesse tratamento. É o principal divisor de águas nisso tudo aí. Saber exatamente quais são essas bactérias que a pessoa precisa. E aqui no final é só uma listagem de todas as bactérias, dos filos que ele conseguiu identificar no exame. Ou seja, intestinal completo é um exame que a gente vai conseguir ver como que está a sua digestão, se tem alguma infecção ali, se tem fungo, quais são as bactérias que estão em concentração aumentada, diminuída. O melhor de tudo, quando eu, como seu médico, pedindo esse exame pro laboratório, esse laudo vai chegar com essas sugestões de suplementação aqui para mim, porque o laboratório não pode sugerir tratamento para o paciente, mas ele pode sugerir para o médico. Então, vai chegar no sistema exatamente isso aqui para mim. É claro que eu não vou prescrever exatamente isso aqui, eu vou usar do meu conhecimento também, baseado no que a gente conversou em consulta, para chegar num denominador comum e então te enviar uma prescrição totalmente personalizada de acordo com a sua necessidade específica. Isso aqui acelera muito, ajuda muito qualquer tipo de tratamento intestinal, né? Tratar o intestino de uma forma genérica, a gente tende a ter muito menos resultado que quando a gente tem informações como essas aqui, né? Então, se possível, todo mundo, é um exame que a gente acaba fazendo uma vez só, descobriu principalmente essas bactérias que precisa repor, a gente vai repor isso aí por muito e muito tempo, tendo resultado positivo. Tá certo? Então, se puder, recomendo muito, muito, muito esse intestinal completo.